Vamos lá? Vamos falar sobre Páscoa? É muito importante a gente falar sobre Páscoa. Antes de começar essa mensagem, eu queria passar um vídeo bem curtinho de você, é um Reels que eu recebi essa semana. Acho que a maioria de vocês devem ter recebido também. Se o seu algoritmo segue pessoas cristãs, talvez tenha te entregado esse Reels bem curtinho, mas ele me chocou. E eu quero, antes de mais nada, passa esse vídeo aí. Da Páscoa para você? Sinceramente, eu nem curto essas fitas assim, mas eu não sei, se a Páscoa, acho que é para as crianças, né? As crianças? Para mim não via nada, mas para as crianças sim. Você não gosta muito? Não estou muito chegado nessas fitas. A Páscoa significa... todo ano tem, né? Todo ano. Todo ano tem. Todo ano. É uma coisa, nem sei explicar direito. Aí a Páscoa todo ano tem essa Páscoa. A Páscoa, Unido de paz, festa, com a família. Eu digo é pai mesmo. A família vem lá de fora, você vem aqui passar uma Páscoa, junto com a família. A Páscoa é sobre o nascimento de Jesus. Não, o nascimento é Natal. É sobre... agora eu esqueci. Esqueceu? Não. É sobre alguma coisa de Jesus Cristo. Sim, legal. E para você, o que você acha da Páscoa? Eu gosto, né? Gosta? Eu gosto, feriado, a gente aproveita. Comer ovo de Páscoa, colomba pascal. Esse é o Ita Yamamoto. Ele é um cara bem legal, ele é bem corajoso, ele sai falando de Jesus para as pessoas na rua, e canta música, e pede o pessoal cantar com ele é bem divertido, um cara ele é bem louco assim, ele é bem legal. E ele fez essa pesquisa social aí, e eu fiquei chocado, cara. Eu não sei como foi sua reação ao ver esse vídeo. Eu tive algumas reações ao ver esse vídeo, e a minha primeira reação, por incrível que pareça, não foi dar risada. Eu fiquei chocado, e Deus falou algumas coisas no meu coração. Primeira coisa que Deus falou para mim é assim: tem muito trabalho a ser feito. Esses homens que foram entrevistados aí rapidinho, meia dúzia de homens, esses homens deveriam estar ensinando suas famílias sobre a Páscoa. Eles deveriam estar sentando com seus netos, com seus filhos, e ensinando sobre a Páscoa para os seus filhos e para os seus netos. Mas alguma coisa se perdeu no meio do caminho, que eles não sabem mais o que é a Páscoa. E aí eu quero perguntar para você: se a gente corresse o microfone e falasse, e aí, o que é a Páscoa? Será que você saberia responder? Ou talvez você que já está na igreja mocota, mocara, você diria assim: é musical de Páscoa, né? Teatro de Páscoa. O que é a Páscoa? É teatro, vamos fazer teatro, vamos ensaiar. Onde que escreve o ensaio? E isso mexeu um pouco comigo, porque a gente tem um trabalho enorme a fazer. Tem pessoas lá fora que ainda não conhecem Jesus numa praça qualquer, de qualquer lugar do Brasil. Se a gente for na Wilson Joffre aqui e correr um celular, vamos ter a mesma resposta. Isso é um retrato. Se a gente correr na escola de vocês e falar o que é a Páscoa, vai ter um monte de gente falando que é o nascimento de Jesus. Vai falar que é o coelhinho, vai falar que é chocolate, vai falar um monte de coisa. E quem sabe até você está fazendo essas perguntas. Porque no nosso meio a gente tem todos os níveis. Presta atenção, sem conversa. Porque no nosso meio aqui, nos adolescentes, a gente tem todos os níveis. A gente tem os níveis daquele que sabe muito de Bíblia, daquele que não sabe nada de Bíblia e está tudo bem. A gente tem os níveis daquele que tem um relacionamento muito, muito bom com Deus, e a gente tem aqueles níveis que não tem nenhum relacionamento com Deus. Mas hoje eu estava pensando: meu Deus, será que eu vou falar de Páscoa? E é muito engraçado,
Porque aí o Espírito Santo falou para mim: se você não falar de Páscoa, você está fazendo o que ali? Se todo dia você fala da Páscoa, hoje é o dia de falar da Páscoa, você não quer falar da Páscoa? Toda noite você fala da Páscoa, toda sexta-feira você fala da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Então por que não falar hoje? Aí eu, toma essa, né? Então nós precisamos falar novamente. Pode botar aí o primeiro slide. A gente precisa falar novamente sobre a história da Páscoa, mas ela precisa ter um significado para você também. Eu poderia perguntar: será que você tem clareza do que é a Páscoa? E você precisa. Quem fez o Raízes aqui? Levanta a mão bem alto para eu não ver, para eu ver, né? Para eu não ver. Legal, pode abaixar. É a base da nossa fé. É a base, é ali que tudo começa. Eu ousaria dizer que a Páscoa ela ainda é mais importante. Eu ousaria dizer que a Páscoa ela ainda é mais importante do que o próprio Natal, para nós que somos cristãos. E a gente vai ver no decorrer dessa revisão, desse aprendizado, dessa leitura, a importância da Páscoa. Então, primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração, que a Páscoa é o dia mais importante para nós cristãos. Se você sair com essa frase no seu coração hoje, a noite já está 60% ganha. A Páscoa é a data mais, o feriado, enfim, é o dia mais importante para nós cristãos. Não tem data mais importante. Porque no Natal Jesus nasceu, mas na Páscoa Ele ressuscitou. O nascimento de Jesus, a caminhada de Jesus, a morte de Jesus não valeria se Ele não tivesse ressuscitado. Outros deuses, outros ídolos, outras religiões, os seus líderes estão mortos, mas o nosso Cristo, Ele foi o único que venceu a morte. Naquela época não se falava em ressurreição, falava-se numa ressurreição eterna, lá no final. Talvez eu vou usar uma palavra aqui, uma ressurreição escatológica, lá no fim dos tempos. No fim dos tempos todos nós ressuscitaremos, algo assim. Mas não se vencia a morte. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia, como Ele disse que ia fazer. Então para nós é a data mais importante. Isso é muito mais do que chocolate que está o olho da cara, é muito mais do que coelho, é muito mais do que qualquer outra coisa. Então a gente vai passear um pouquinho pelos textos. A Páscoa é uma celebração lá atrás no Antigo Testamento. Ela é uma celebração da libertação do povo de Israel que estava sendo cativo no Egito. Quem gosta de anotar, depois você lê Êxodo capítulo 1. Anota aí, Êxodo capítulo 1. É lá que você vai ler depois. Mas em Êxodo, quem que lembra, antes de Êxodo, lá em Gênesis, quem que lembra de José? Aconteceu tudo aquilo com José, né? José era um sonhador, daí ele sonhou que o feixe se dobrava, daí ele sonhou que as estrelas se dobravam, aí depois ele foi lançado num buraco pelos seus irmãos, aí ele foi vendido, aconteceu um monte de coisa. Quem não lembra, lá em Gênesis começa essa leitura, até que José se tornou o governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Alguém lembra disso? Sim? Sim? Legal. No final dessa história de José, iam ter 7 anos de abundância e depois ia ter 7 anos de escassez, ou escassez e abundância.
E aí, na hora da escassez, o que aconteceu? Seus irmãos vieram, sua família veio, com as suas famílias, e eles vieram morar no Egito, correto? Pois é, veio toda a linhagem de José, tudo famiagem, como diz lá no interior. Veio tudo a famiagem tudo chegou, os primos, tudo. Beleza. A Bíblia fala que depois os filhos de Jacó, os irmãos de José, morreram e toda a geração dele morreu. Os hóspedes protegidos por Faraó e José tornaram-se uma nação de escravos, objeto do medo e do ódio dos seus superiores. Então, se passou toda a geração de José. Faraó, naquela época, já não sabia mais quem era José, já não sabia mais quem eram os seus descendentes. Eles eram numerosos, viraram um grande povo. Eles estavam com medo porque esses estrangeiros estavam crescendo, estavam tomando uma proporção muito grande. E a Bíblia fala que os egípcios estavam com medo que eles se tornassem uma nação ainda maior e ainda mais forte do que eles. Então, Êxodo 1, 14 e 16 fala assim: que eles começaram a escravizar os hebreus e começaram a tornar a vida deles insuportável. Mandava eles fazerem tijolos e chicote. Vamos dar uma lida ali. Êxodo 1, 14 ao 16: tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá. Escravidão. O rei do Egito ordenou aos parteiros dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, se for, matem-no, se for menina, deixe-as viver. Então, eu estou correndo com a história, tá? Então, os hebreus estavam sendo escravos lá, até que chegou um ponto de que eles falaram assim: vamos matar os meninos. Mata os meninos tudo. E as parteiras então não matavam os meninos. E elas disseram que as hebreias eram muito fortes e que elas davam a luz antes das parteiras chegar, mas aí está na leitura, depois você vai. Até que Deus levanta uma pessoa, e essa pessoa é Moisés. A história de Moisés vocês conhecem, se não conhecem você precisa ler essa história. Ele era um menino que foi colocado dentro de um cesto, jogado no rio, foi cuidado pela filha de Faraó, até que ele se levanta e ele vai, depois de adulto, ele vai falar com Faraó: deixa o povo ir, liberta o povo desse cativeiro, chega de fazer o povo escravo. O Faraó endurece o coração e não quer que o povo seja liberto. Então Deus manda 10 pragas. Alguém lembra das pragas? Lembra? Lembra? Não vou perguntar não. Lembram das 10 pragas? Rã, piolho, água em sangue, mosca, peste nos animais, úlcera, chuva de pedra, gafanhoto, trevas e por fim a morte dos primogênitos. A última praga então seria a morte dos meninos, dos primogênitos. A gente até poderia fazer uma outra mensagem, talvez de um Boys and Girls falando disso, mas todo o ataque que acontece na família, ele acontece primeiro nos homens, ele acontece primeiro nos meninos. É na identidade dos meninos que o inimigo quer tocar. É no futuro dos meninos que o diabo quer tocar. Mas essa é uma outra mensagem. Daria uma boa mensagem essa. Anota aí. Enfim, não pouparia nem...
A última praga, Deus não pouparia nenhum que não tivesse um sinal na viga das portas. Eu vou ler. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Eu estou lendo Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eu não sei se eu pus esse texto aí. Sim, Êxodo 12, do 1 ao 13. Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Olha as instruções. Passe então um pouco de sangue nas laterais e na viga das portas das casas das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, esteja pronto para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Coma apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E Deus continua: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Uau! Então essa era a Páscoa. O anjo da morte iria passar pelas casas. Todos os primogênitos iriam ser mortos, todos, exceto aquela casa que creu na instrução de Deus, que matou um animal, que podia ser um cabrito ou um cordeiro, assou o animal, fizeram uma janta, o que sobrasse dos animais seria queimado, mas ele pegaria o sangue daquele animal, o homem da casa pegaria o sangue daquele animal, passaria no batente da porta, e o anjo da morte, ao passar, ele veria o sangue do cordeiro e ele não mataria o primogênito. Eu quero falar para vocês que tudo aponta para o futuro. Aonde tem o sangue do cordeiro não tem morte. Isso é um espelho do que iria acontecer depois. Tudo aponta para o futuro. Assim como um cordeiro sem mancha foi sacrificado para proteger o povo da morte, Jesus, o Cordeiro de Deus, deu sua vida para nos libertar do pecado e da morte eterna. Ele é o nosso cordeiro. E ali, então, o Antigo Testamento conversa com o Novo Testamento, fazendo uma projeção, vamos dizer assim, do futuro. João 1, do 1 ao 5, acho que está no próximo slide. É isso? Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aí eu pulo para o 29, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, por isso eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Portanto, ele é o Cordeiro de Deus.
quando no Antigo Testamento se passava o sangue no umbral das portas, nos batentes das portas, hoje, na época da graça, quem olhar para aquele cordeiro, quem receber aquele cordeiro, quem crer naquele sangue, esse será salvo. Mas a história continua. Acho que eu repeti o versículo 2 vezes aqui para mim. Tá certo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é capaz de remover pecado. João 1:34 diz: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Depois você pode ler os evangelhos sinóticos, mas você pode ler também ali em Mateus, no capítulo 26 ao capítulo 28, e ele vai deixar bem claro esse plano de condenar Jesus e levá-lo até a morte. Hoje eu estava ouvindo pela manhã um podcast falando sobre isso, e eles fizeram tudo contrariando todas as leis da época, todas as leis judaicas, tudo que não podia ser feito, eles fizeram para prender e matar Jesus. Contrariaram tudo que poderia ser correto naquela época. No versículo 17 de Mateus 26 em diante, fala assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, porque essa festa, a Páscoa, era comemorada todos os anos. Eu não sei se dá para ler, é bastante texto, mas se você tem Bíblia de papel, pode abrir. Se você trouxe seu caderno, anota para você ler. É muito importante que pelo menos essa cronologia, ela esteja na sua cabeça, porque essa é a base da sua fé. Se você não acredita nisso, a sua fé está em xeque. Então vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhe certamente que um de vocês me trairá. Essa foi a última ceia, essa foi a última ceia que vocês encenaram aqui no Wake. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e quando estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: comam e bebam, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo: de agora em diante não bebereis esse fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, do 17 a 30. Então aquela noite, ela deve ter sido uma noite muito difícil. Jesus já sabia que tinha chegado o tempo,
fez a última ceia, já identificou o traidor, já sabia quem ia trair, já sabia que ia ser pego. E Jesus poderia ter botado a boca no trombone, feito um escarcéu, mas ele não fez o escarcéu. A Bíblia fala que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele foi quieto, não revidou. Então, o primeiro evento foi a última ceia, onde Deus instituiu a última ceia. Depois ele saiu para orar no Getsêmani, lá em Mateus 26, 38 e 39, eu não coloquei o versículo. E ele disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto terno e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando ele foi orar no jardim, e ele estava muito angustiado, era uma angústia tão grande que parecia que ele ia morrer. Era uma angústia de morte, era um sentimento horrível. E ele chamou os amigos dele e falou: vamos orar comigo, ore comigo, estou precisando de oração. E a hora que ele batia o olho, os caras estavam dormindo. Vocês não têm vergonha na cara? Vocês estão dormindo? Ore comigo. Daqui a pouco os caras dormiam de novo. Então, Jesus foi traído, foi preso, depois ele foi julgado. Aí Pedro disse que nunca ia negar, e Pedro nega ele. Depois ele é condenado, crucificado e sepultado. Mas aí passa pela crucificação, está no próximo slide. Mateus 27, do 28 ao 42. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara na sua mão direita e ajoelharam diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batia com ela na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiam suas próprias roupas e então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhes deram para beber vinho misturado com fel. Alguém sabe o que é fel? Fel é um negócio bem amargo. Eu não sei o que é fel, eu nunca vi fel, mas a minha tia dizia que quando alguma coisa estava bem horrorosa, amarga, que é daquela de torcer os olhos, ela falava: isso aqui está um fel. E deram vinho com fel, aquele de torcer o olho. Mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos e balançavam a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam deles e diziam: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Desça a glória da cruz e creremos nele. Tem um filme que chama A Paixão de Cristo. Alguém já assistiu esse filme? Eu desafio vocês que tiverem coragem de assistir esse filme. É do Mel Gibson, deve estar em alguma plataforma aí da vida. Chama A Paixão de Cristo, e ali vai mostrar o sofrimento de Jesus. Mas quando eu olho para o sofrimento de Jesus, e eu convido você, quando olhar para o sofrimento de Jesus, que você tenha um outro olhar. Talvez quando você olhe para Jesus crucificado, ou se você já viu a cena de Jesus sendo humilhado e cuspido, e apanhavam
ou melhor, e apanhando, batiam nele, riam dele. Talvez você tenha um sentimento que é muito comum das meninas, que é que dó, que pena. Eu sinto dó, eu sinto pena. Mas eu queria convidar você, quando você pensar, ler de novo esse texto, refletir nesse texto, assistir o filme e procurar até estudar sobre esse tema, que você não olhe com um olhar de dó. Mas eu quero ajustar a sua lente, eu quero te dar uma lente nova, para você colocar a lente do era eu. Seu primeiro olhar é um olhar de choque. A Bíblia fala que ele era do tipo que nós escondíamos o rosto, que nele não havia beleza e também não havia formosura. Então, vamos traduzir para a linguagem de hoje, ele estava horrível, era chocante. A Bíblia fala que quando a gente olhava para ele, a gente queria virar o rosto porque a gente não conseguia olhar. Mas eu quero que você coloque agora o óculos do era eu. Era para você estar ali naquela cruz, era para você apanhar, era para você morrer. Ele sofreu e ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Isso me choca, isso me dá um choque. Então, quando eu olho para Jesus, eu fico transtornado com aquela imagem. Eu não olho com dó. Eu falo, meu Deus, que amor é esse? Que graça incalculável. Como nós cantamos, que amor é esse? Que graça incalculável, que não tem interesse e não quer nada em troca. A sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável para mim. Era para eu estar lá. Mas Deus já sabia que não tinha condições do homem salvar-se a si mesmo. Não era possível eu cumprir todos os mandamentos e nem você. Então Ele enviou seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Era para eu estar ali. Mas o pior, todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. Todo o pecado da humanidade estava lá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A Bíblia fala, todos quanto receberam dele, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí, eu vou lá para o começo da mensagem, nem estava aqui no script, mas eu vou lá no começo da mensagem e eu vejo aqueles senhores. Fala, qual é o significado da Páscoa para você? Eu não sei o que é essa fita aí não. Eu não sei, a família vem de longe na Páscoa, tem todo ano, é feriado, né? Quem que vai falar de Jesus para aquelas pessoas? Quem que vai falar de Jesus para esses adolescentes que não sabem? Quem que vai imprimir a mensagem da cruz no coração de cada um de vocês e daqueles que estão lá fora morrendo? Essa mensagem precisa estar impressa no meu coração, ela precisa estar gravada no meu coração. Eu preciso olhar para aquela cruz e falar, eu recebo esse Jesus. Ele era o Filho de Deus, mas se ele só morresse, como os fariseus diziam, desça agora da cruz e creremos nele. Salvou os outros, né? Mas não é capaz de salvar você mesmo. Curou o cego, né? Mas agora você não se cura essas feridas. Levantou o coxo, mas não é capaz de sair dessa cruz. Mas não ficou por aí. Não ficou por aí. Mateus 28, do 1 ao 10, ele vai falar, no próximo slide, vai falar sobre a ressurreição. O nosso Deus não está morto. O nosso Jesus não está morto. A nossa cruz está vazia, Ele ressuscitou. O seu Jesus não é um coitado, Ele é um vencedor, Ele é um leão. Ele morreu como um cordeiro, mas Ele vai voltar como um leão. Ele venceu a morte, Ele arrancou as chaves da morte, Ele que manda na vida e na morte. Mateus 28, do 1 ao 10, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Então as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus a encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos seus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me encontrarão. Uau! Quero ler uma parte do que o anjo dizia. Então o anjo disse assim: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Eu quero falar para vocês, ele não está ali, ele ressuscitou. Ele não está ali, ele ressuscitou. Ele não está naquela cruz, ele não está morto, ele ressuscitou. Essa é a nossa vitória. Tudo que ele falou era verdade. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Cara, se isso não é motivo de alegria, eu não sei o que é motivo de alegria. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé estava em xeque. Mas a Bíblia fala que muitos o viram, muitos o encontraram e testificaram que era verdadeiramente o Filho de Deus. Você consegue se alegrar com essa mensagem de que ele ressuscitou? Ele não está morto? Eu poderia falar, óbvio que eu não vou fazer isso, nome de líderes religiosos que estão mortos, mas o nosso Cristo ressuscitou, ele vive. Mas tudo isso já fazia parte de um grande plano de Deus, que era o plano da redenção. E Deus nos ama tanto, Deus te ama tanto, que ele deu o seu único Filho. João 3, 16 e 17 fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus morreu por aqueles senhores lá que o Yamamoto falou no começo do vídeo, mas ele não sabe. Jesus morreu pelos seus amigos da escola, mas eles não sabem. Jesus morreu pelo seu primo que mora lá na outra cidade ou mora no outro bairro, mas ele não sabe. Jesus morreu por você, mas você esquece, e talvez nem você sabe. Mas eu estou aqui para lembrar que ele é o Cordeiro de Deus. Essa é a razão da nossa fé, que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou. João 1,12: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, não sei se eu coloquei esse versículo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 14, 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero dizer para vocês, que o mundo lança uma mentira e fala assim: todos os caminhos levam a Deus,
Você crê na sua fé e eu creio na minha, mas o Deus é o mesmo. Eu tenho uma notícia triste: não é. A Bíblia fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por este caminho que é Jesus. Ele é o único caminho, mas nós temos uma missão de falar do amor de Deus para o maior número de pessoas possíveis. A Bíblia fala assim: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não ouvirem? Você e eu fomos chamados para levar essas boas novas do Evangelho, para receber e entender que Cristo é o Senhor e Salvador, para entender que a Páscoa não é somente uma comemoração, ou somente ovo ou chocolate. A galera que está conversando, dá uma segurada. Não é só Páscoa e chocolate, mas a Páscoa já acontece desde lá do Antigo Testamento, até que a gente chegue em Cristo Jesus e Ele é o Cordeiro. E eu quero destacar de novo esse versículo: mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Esse versículo ele mexe comigo, porque você não vai ser crucificado, você não vai apanhar, talvez você passe por algum tipo de perseguição, você não vai apanhar, você não vai para uma cruz, você não vai nada disso. Mas hoje, se você olhar para o Salvador, se você olhar para a cruz, você será salvo e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, eu quero orar com essa turma e pedir, ó Deus, que o Senhor possa imprimir essa marca no nosso coração, Pai, esse temor, ó Pai amado, e essa honra, Senhor, da Páscoa em nossas vidas. Que a verdadeira história da Páscoa não saia dos nossos corações, de saber que o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o Filho único, unigênito de Deus, que Deus enviou para tirar o pecado do mundo, para aquele que olhasse para Cristo, aquele que o recebesse, tivesse os seus pecados perdoados. Senhor, nós queremos olhar para a cruz e lembrar que nós éramos para estar ali, mas nós queremos olhar também para o domingo e lembrar que no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou, venceu a morte. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Nós te agradecemos, Pai, por esse grande amor, e pela graça nós somos salvos. Nós não merecíamos, nós não conseguimos, nós não somos merecedores, mas pela graça, pelo seu grande amor, nós somos salvos. Maravilhosa graça. Obrigado, Jesus. Eu não posso, amém, e eu não posso deixar de perguntar para você, se você quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem a oportunidade de entregar sua vida para esse Cordeiro hoje. Já pensou pregar sobre a Páscoa e não te dá a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Cordeiro da Páscoa? E eu quero te dar essa oportunidade. Se você quer entregar, se você quer entregar sua vida a Cristo e recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador, eu quero convidar você. Se você está conversando agora, não conversa, não é hora. Não tira a semente que pode estar entrando no coração do seu irmão. Essa é a hora que Deus quer salvar a sua vida. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, se você entende que você não é salvo, se você entende que você ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, nós queremos te dar essa oportunidade hoje, de você entregar sua vida e o seu futuro e falar: eu recebo a esse Jesus que não está morto no meu coração, e eu entrego minha vida a Ele. Eu quero convidar você, se você é um corajoso, se você é uma corajosa, a levantar sua mão e receber Jesus como seu Salvador. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se você quer receber Jesus, levante sua mão agora. Faz um sinalzão assim para eu ver. Amém, amém, amém.
Fica com a mão pro alto. Eu vou te dar uma sacolinha. Você vai preencher e entregar para o líder do GA, da sua decisão que você está tomando hoje. É uma decisão para a sua vida e para o seu futuro. Alguém não recebeu? Levanta a mão que eu vou entregar. A gente vai entregar. Amém. Ore comigo. Você que recebeu essa sacolinha, você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, feche seus olhos agora. Depois você vai ter tempo de ler e repete essa oração baixinho aí onde você estiver. Senhor Jesus, eu te recebo hoje, repete comigo, como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego a minha vida, o meu futuro e os meus sonhos em suas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Dirige a minha vida em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo, obrigado por essa programação. Obrigado pela festa no céu, que quando um pecador se arrepende, a festa lá no céu. Obrigado pela ressurreição, obrigado pela sua entrega, Senhor. Queremos te agradecer e louvar o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus pela ressurreição? Amém. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está morto. Amém.